Olá, amigos de luz! Estamos aqui muito felizes no Estúdio Voz, começando mais um Player. Vocês não têm noção de quem está aqui com a gente hoje, mas eu estou aqui com a minha super parceira, Ale Assis. Olá, amigos de luz! Gente, o nosso convidado de hoje, eu tenho certeza que você vai aproveitar todas as dicas que ele vai trazer, porque sabemos que uma das demandas da maioria da população é saúde financeira. Não é só saúde física, saúde emocional, saúde mental. Saúde financeira é uma das maiores demandas que eu tenho no consultório. E o nosso convidado de hoje é o Thiago Godoy, conhecido como Papai Financeiro. Há mais de 10 anos no mercado, autor do livro Emoções Financeiras. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bem-vindo. Estou muito feliz que você está aqui. Eu estou assim, empolgadíssima, para falar a verdade. Eu que agradeço, Ale, Bruno, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Olá, amigos de luz. Prazer estar aqui. Adorei o nome do podcast. Adorei a paleta de cores. Que é a sua laranja, paleta, né? Laranja, criatividade. Forte, exatamente. Criatividade. Prazerzão estar aqui, gente. Ai, maravilhoso. Tiago, conta pra gente um pouquinho como que foi esse seu processo, de chegar nessa missão de ser um educador financeiro. Legal. Vi um pouquinho aí o seu histórico, sei um pouquinho da viagem de Nova York, que foi um grande gatilho. Mas como que você chegou nessa missão, nesse propósito de ser um educador e principalmente usando a psicologia financeira? Ótimo. Boa pergunta. Acho que a resposta é meio longa. Eu vou tentar sintetizar. É bom isso, exercitar o poder de síntese, né? Mas é uma boa provocação, porque em um tempo da minha vida, eu ficava me questionando sobre propósito, né? Trabalho, propósito, o que eu vou fazer da minha vida, né? Será que a vida é só trabalhar, pagar conta? Isso lá atrás. E eu fui descobrindo que a gente vai encontrando, vai puxando, né? Encontrando o nosso propósito com o tempo. É um caminho, um direcionamento que a gente vai conseguindo encontrar. Eu nunca parei racionalmente na minha vida e falei, caramba, eu quero ser educador financeiro. Tipo, a criança queria ser astronauta, a outra queria ser bombeiro. Não, eu quero ser educador financeiro. Isso nunca passou pela minha... Foi uma coisa que veio fluindo. Veio com o tempo. E é engraçado como a gente anda em caminhos que muitas vezes parecem que não são os caminhos que são corretos, mas todos os caminhos nos levam, né? Se a gente tiver a sensibilidade, exercitar a sensibilidade para isso. Aprendizagens, né? Podem nos levar para onde a gente quer. Às vezes o que acontece com a gente que a gente não quer vai ser algo que nos vai direcionar para um caminho, né? E eu conto essa história quando eu fui para os Estados Unidos, que para mim foi um divisor de águas na minha carreira, um primeiro divisor de águas. Você morou lá, né, um tempo? Eu morei 2 períodos lá, mas o período que eu fui um período que eu estava muito perdido profissionalmente. Logo quando eu me formei, eu não queria seguir o caminho que meus colegas estavam seguindo. Na época eu fiz faculdade de administração, lá na UFJF, né, Federal de Juiz de Fora, lá em 2000 bolinha. E as carreiras eram ou concurso público ou trainee em grandes empresas. Eu não queria nenhuma dessas duas coisas, eu fiquei perdido. Eu era professor de inglês na época, pensava até em abrir uma escola de inglês e tudo mais. Na época da Wizard, eu era professor da Wizard. A minha chefe, na época, tinha 5 escolas, queria abrir outras escolas e aí queria me convidar para ser sócio. Várias coisas acontecendo. Mas sabe quando você vai na terceira opção porque você também não tem outra? Então eu não sabia o que eu queria, estava ali meio perdido. Tudo normal também, né? Muito novo. Mas aí eu acabei aceitando esse convite para os Estados Unidos. Fui trabalhar com captação de recursos, que eu nem fazia ideia do que era. É uma história longa. Foi o pior emprego da minha vida durante o início. Você falou isso lá. Eu sofri pra caramba, mas para dizer que depois se tornou, na época, a melhor experiência da minha vida. E até hoje eu carrego ela, porque foi ali que eu comecei a ver que realmente a gente, independentemente de onde a gente estiver, a gente consegue fazer um trabalho que vai transformar a vida das pessoas. Se a gente se colocar à disposição para isso, se a gente entender como isso funciona. E eu entendi nessa época. E aí roda a fita, voltei para o Brasil, fui trabalhar com vários projetos de educação, na parte de captação de recursos, de desenvolvimento de parcerias, trabalhei com projetos grandes até, em vários países e tudo mais, em outras esferas e tal. E aí lá em 2013 eu ganhei um prêmio de captação de recursos na época, que era a área que eu estava mais atuante, mas em educação ainda, eu sempre fiquei na educação. Nessa época era um grande projeto de
ensino de tecnologia e programação para jovens de 16 países. Ó, que legal. Chama Recode, até hoje existe, se chama Recode, a sede fica no Rio de Janeiro. E aí eu ganhei um prêmio e tal, e aí tive uma visibilidade com isso. Aí uma pessoa que estava captando, estava recrutando uma vaga para atuar na frente desse projeto de educação financeira que tinha o governo, que tinha a Febraban, B3, né, a Bolsa de Valores, várias organizações. E esse projeto lá grande precisava de uma pessoa para tocar tanto a parte de captação de recursos, quanto de gestão de projetos, quanto de relações governamentais e tal. E, bom, ela foi até mim, me perguntou se eu teria interesse de participar. A proposta era boa, tanto de trabalho quanto de potencial de ganhos ali. Para mim, era uma mudança. Eu morava no Rio, ia ter que mudar para São Paulo, mas eu aceitei. Ela, vou participar do processo. Participei e fui selecionado, né? Então, eu passei no processo e fui contratado. Que bom, né? Para nossa sorte agora, né? Para os dos seus leitores. Pois é. E, assim, na época eu não fazia ideia do que era educação financeira, gente. Isso que eu tô falando, tem 10 anos isso, sabe? Eu não fazia ideia do que era educação financeira. É um dos pontos que você toca no livro, né? Você diz que o brasileiro investe pouco, né? A gente não é educado. É que, na verdade, a gente espera sobrar, né? Para investir, deveria ser o contrário. Investir, né? A gente não tem uma cultura de pensar no longo prazo ainda. E tem ainda bastante receio em relação a colocar o dinheiro em investimento. As pessoas têm muito medo, sabe? E eu comecei a perceber essa coisa. Você perguntou da psicologia, né, Ale? Psicologia financeira. Então foi assim, beleza. Aí eu entrei no projeto de educação financeira, nem sabia o que era. Passei de uma pessoa que nem sabia o que era a rodar o Brasil em projetos grandes, ensino fundamental, ensino médio, escolas, junto com o Banco Mundial, adultos de baixa renda, mulheres de baixa renda, aposentados. Fizemos projeto com o Ministério da Cidadania, com Bolsa Família, com um monte de gente, cara. Milhares e milhares. O maior piloto de educação financeira no mundo foi feito aqui no Brasil. Porque a gente sabe disso. Eu sei de um piloto de educação financeira no Brasil, porque começou na nossa escola em Mogi das Cruzes. Que legal. Em 2008, 2009, com o Reinaldo Domingos, o de Sim, Zop, conheço você o Reinaldo. conhece? Sim, então, claro. a gente tem até hoje, e a educação financeira desde a educação infantil até o ensino médio. E assim, foi um projeto desde 2008, 2009. Fomos pioneiros na educação financeira para as crianças. Isso é... Só um minutinho, Bruno. Isso é bárbaro, porque as escolas elas devem investir em educação financeira, em educação emocional, inteligência emocional, que é uma soft skills super necessária nas Power empresas skill, hoje, né? Então, quer dizer, não importa se você tem um super currículo, então tem diversas soft skills que se você não tiver, você não fica no seu trabalho, né? Não fica. Então, essa coisa da psicologia financeira, ela é muito importante, porque a relação com o dinheiro tem muitas crenças, né, Tiago? Muitas crenças. Depois que a minha amiga falar aqui... Não, nada, eu só ia perguntar, era só um adendo mesmo. Das crenças um pouquinho. Eu ia perguntar para vocês se vocês acham que ainda é pouco difundido. Por exemplo, as minhas filhas nunca viram educação financeira na escola. Tô com uma com 16, outra com 12. É pouco difundido. É mais do que era antes. Quando eu comecei lá atrás, não tinha nada. A gente fez esses pilotos. Era e aí, tudo mato. só pra galera que tá vendo aqui, assim... Porque eu falo, e muita gente fala até desse assunto hoje. Mas, assim, eu felizmente tive a oportunidade de não só ver e entender mesmo aqui no meu coração, que eu vi que funciona e que muda a vida da pessoa, mas eu também a gente foi na ciência. A gente conseguiu medir o resultado nesses projetos em escala, em tamanho estatístico, para dizer, funciona. Isso que é legal da ciência. Você fala assim, estatisticamente funciona. E funcionou em 2 momentos. E esse projeto é brilhante por isso. Fizemos o piloto lá, 2010, 2011, a ENEF fez até na época, antes de eu entrar. 20 mil alunos, 2 mil professores, é muita gente. Se analisar um projeto desse com 20 mil alunos. Mediram lá atrás e viram que a galera aprende educação financeira, consegue entender mais sobre dinheiro, sobre o que é crédito, sobre o que é juros. Né? E aí, qual que foi o brilho desse projeto? 9 anos depois, foi o último projeto que eu participei lá em 19, eu saí de 19. Final de 19 eu saí e fui para a XP. Mas até o final de 19 eu estava lá e o último projeto que a gente fez foi um estudo longitudinal. Acompanhamos os dados desses alunos 8 anos, cara. Então o garoto saiu do ensino médio, acompanhamos ele até os 25, 26 anos de idade. Nossa, que legal. E comparamos os dados com o grupo que passou pelo projeto e o que não passou pelo projeto. Deve ser completamente diferente, dados do Banco né? Central. Então dados que são realmente de uso do dinheiro dessa galera. Só o Banco Central tem.
O garoto que passou pelo projeto, ele pega menos crédito, pega menos empréstimo. Olha só. Quando ele pega empréstimo mais barato, ele sabe olhar e negociar e comparar. Ele está menos endividado, menos inadimplente. E ele tem mais tendência a querer empreender, a querer fazer a vida financeira dele acontecer. A relação com o dinheiro é completamente diferente quando você tem uma educação Muda financeira. Completamente. Né? Muda completamente. E eu comecei a ver isso nessa época lá. E foi aí que o livro começou a ser escrito nessa época, porque eu fui fazer um mestrado na GV aqui em São Paulo, estudei 400 pessoas endividadas numa parceria com o Serasa. E aí eu comecei a ver que, cara, por que uma pessoa que tem uma renda igualzinha à outra, uma está endividada, toda enrolada, e a outra está certinha, está até pagando, está quitando o apartamento dela. Tem mais. Mesma renda. Tem mais. Às vezes, quem ganha mais acaba, às vezes, ficando endividado, não aproveitando melhor esse dinheiro. Eu vejo isso assim bastante no consultório, de pessoas que têm planejamento. O planejamento faz muita diferença, né? Pessoas que, às vezes, recebem bem menos, mas realizam bem mais sonhos, como viagens ou outras questões, porque elas têm foco, têm planejamento. É uma outra forma de olhar. Elas têm prioridades. Elas sabem direcionar o dinheiro delas. Isso. Colocar ele no tempo. Todo mundo vai lidar com dinheiro. Todo mundo vai precisar lidar com essa coisa de compro agora ou guardo para depois. Compro à vista ou parcelo? Compro uma casa ou vou alugar? Todo mundo vai lidar com esse tipo de decisão. As decisões são bem parecidas entre as pessoas. E essas decisões são baseadas nas emoções. São baseadas nas emoções. Compro porque eu nas quero crenças impressionar, compro porque eu quero aparecer, compro por... Não tem quando assim, tá tipo, triste, eu preciso realmente disso. Quando a gente está feliz, a gente vai comprar. Tempo quando inteiro. a gente está amando alguém, a gente vai comprar presentear. É muita emoção, né? A gente acha que é racional, a gente faz essa divisão, né, Thiago? Não, mas o amor, o relacionamento é uma coisa puramente... é só emocional, é emotivo. E o financeiro, não. O financeiro é um campo racional, total. Mas não é, né? É totalmente emocional. A gente não tem... Essa coisa da racionalidade é uma grande ilusão, na verdade, né? A gente fala racionalidade. A racionalidade, segundo a psicologia, ela é só uma tentativa de organizar o emocional. A razão, ela é escrava da emoção e só existe para racionalizar a experiência emocional. Toda experiência é emocional. Nós somos seres emocionais. Antes da gente pensar, a gente sente. Isso é biológico. O nosso sistema límbico, que está aqui no meio do cérebro, entre o sistema reptiliano e o córtex pré-frontal, que é a parte racional, que é pequenininha, ele está sentindo. Então, a gente vai sentir primeiro, para depois pensar, para depois racionalizar e tomar decisão. Decisão é só a ponta do iceberg na hora da gente fazer alguma coisa. Se a gente toma 35 mil decisões por dia, segundo o psicólogo americano Barry Schwartz, 35 mil decisões por dia. É pouca coisa, não. É muita coisa, de micro decisões até coisas mais complexas. Se a gente não consegue olhar para essas decisões e mudar as que estão nos incomodando, a gente não vai conseguir progredir. Nosso cérebro é uma máquina de repetição. Nosso cérebro é uma máquina de repetição. Ele vai repetir padrões o tempo inteiro. Nós formamos a maioria dos padrões na infância, replicando dos nossos pais, das pessoas que vivem com a gente ancora tudo. Às vezes a gente nem sabe que tem, né? Esse padrão. A maioria é inconsciente. Né? É por isso, e é ancorado em tudo. Por isso o autoconhecimento ser super importante, né? É o que eu falo sempre, gente. O autoconhecimento é vida e é extremamente libertador. Libertador. E aí, essas crenças limitantes, acho que a gente pode falar um pouquinho delas, Sim. em relação ao quanto isso influencia na relação com o dinheiro, né? Por exemplo, o dinheiro não dá em árvore, quem tem dinheiro não é feliz. As pessoas trazem inúmeras crenças em relação a dinheiro. Como que você faz? O que se orienta, Thiago, para essas pessoas que têm todas essas crenças em relação ao dinheiro, que são trazidas, sim, né, de modelos que as pegam lá na infância, de pais, de avós. Tem como, né, a gente quebrar esse padrão, né? Tem super como. E você que é o papai financeiro, como que você pode orientar esses pais que têm filhos jovens, né, filhos novos em casa, a relação deles com o dinheiro, para não criar essas crenças que vêm de geração em geração? Porque eu acho que muito da escassez e da ansiedade que as pessoas trazem como demanda na clínica, eu sou psicóloga, não sei se você sabe, eu sou psicóloga, né? Então, a demanda que o pessoal traz, tem muita ansiedade em relação a relacionamento afetivo, mas a questão financeira gera questões na autoestima, gera uma ansiedade, insônia, preocupações. E ainda mais agora, depois da pandemia, nesse cenário atual que a gente está aqui, né? O Brasil já tinha uma estatística enorme de casos de depressão, né? Um dos países mais deprimidos do mundo, né? Mais ansioso também. Mais ansioso também, né? Pela OMS. E agora, então, essa questão financeira depois da pandemia...
Demais. E olha, primeira coisa que eu vejo aqui, e eu trago no livro também, é atenção, a gente começar a identificar essas crenças. Quando a gente identifica ela e a gente nomeia ela, então eu sei o que é e eu sei dar nome a ela. E nós temos 4 grupos de crenças financeiras só. São muitas crenças, mas você pode classificar em 4 grupos. Ou é aversão a dinheiro, ou é adoração a dinheiro, ou é status do dinheiro, ou é vigilância do dinheiro. Aversão é crenças negativas. Dinheiro não dá em árvore, quem tem dinheiro é corrupto, feliz. Não é Rico feliz. não entra no céu, também é uma coisa religiosa. Quem tem também. dinheiro é desonesto. Por aí vai. É coisas que vão ser contra o fato natural e positivo de ter dinheiro. Ter dinheiro é bom. Se você acha que não é, alguma coisa está acontecendo. Já tem que começar a rever sua relação com o dinheiro aí, hein? Acorda do dia e fala, ter dinheiro é bom, é muito bom. Ter mais dinheiro do que eu tenho é melhor ainda. Ter mais dinheiro é bom. Ter muito dinheiro é melhor do que ter menos dinheiro. É bom. Só que se você disser que não é, mesmo que inconscientemente, você não vai ter. É bom. Por que não seria bom? Qual que é o contraponto em ter dinheiro? Não precisa. Precisa. Não, e tem gente que confunde muito. A pessoa fala, mas eu não quero ser ganancioso. Você não está sendo ganancioso, você está encarnado. Você quer fazer uma viagem, você quer ir para um restaurante, você quer ir para um hotel. E outra é prover para sua família, para as pessoas que você ama, um mínimo de segurança. Sim. E aí a gente vai para esse lado, assim. E aí, porque o dinheiro às vezes vem muito com essa conotação de bens e de conforto só material. Mas o conforto mais importante que o dinheiro traz é o conforto emocional. Lógico. Porque saber que você pode contar com uma reserva quando acontecer algum imprevisto não tem preço. Né? Financeira. E um ponto muito importante que eu trago aqui no livro. Eu conheço muitas pessoas, tem casos aqui no livro, de pessoas que têm uma renda muito alta e que não têm esse conforto emocional. Porque não sabem lidar com o que têm. Então, a lida com o dinheiro é lidar com o que você tem. Não importa se você tem 3 mil de renda ou 30 ou 300 mil de renda por mês. Não importa, realmente. É claro que a gente não pode ser hipócrita que o cara de 300 vai ter bem mais facilidade para arrumar a vida dele do que o de 3 mil reais. Mas, de verdade, e eu vou contar um caso aqui hoje que ilustra muito bem isso, está dentro da sua maneira de girar essa vida financeira. A sua emoção financeira mesmo. A emoção financeira começa na crença. Sou merecedora desse dinheiro, eu não sou merecedora desse dinheiro. Merecedora. Eu vou gastar tudo no hoje porque eu mereço, né? Não penso no amanhã. Só se vive uma vez. Mas você sabe que isso muda muito, Thiago, com relação à idade? Eu percebo assim, os meus pacientes mais velhos, da geração, né? O pessoal da geração, da galerinha que vai assim, até dos 20 aos 30, até aquela coisa assim, até os 30 eu tô milionário, pensam muito em investimento. Galerinha assim, eu tenho uns adolescentes de 16, 17 já pensando em investir, já investindo, inclusive, pega o dinheirinho do pai, da mãe, ela investe numa série de coisas. É, a minha Mas filha. o pessoal mais velho ainda tem algo que é muito preocupante, que é uma doença nossa, que é essa coisa do trabalhar para o dinheiro e trabalhar muito. A mentalidade do pessoal mais novo é trabalhar menos e ganhar mais. Né? É como mudar essa cultura. Junta aí com a outra resposta que você ia dar, por favor. E aí, olha que legal como é que são as coisas, né? A gente é geracional. Nós temos... O que uma geração nova é um formato atualizado do nosso software, né? Eu tenho uma filha de 2 anos, ela já tem... É impressionante. Aliás, quero deixar meu protesto que a Angelina não veio aqui. Ela vem na próxima. Tá? Não, eu Estou, quero assim, deixar com a Isabela. Na próxima a gente traz a família inteira. Traz a Isabela, porque, gente, burnout é assunto totalmente pertinente, Sim, né? total. Super importante. Totalmente. Mas, essa geração ela tem mais acesso a conhecimento, ela está olhando mais para uma inteligência financeira mesmo, comparado. Não sempre, tá? Também tem um consumo exacerbado, tem uma coisa da velocidade, então tem críticas também, claro, como qualquer geração vai ter coisas boas e não boas, mas tem menos apego ao que a gente ainda herdou um pouco da geração dos nossos pais, que é a coisa do carro, casa, patrimônio, estabilidade, casamento poupança para faculdade. Bom emprego, cargo executivo. Essa galera não. Eles vão para um Até lugar, se aposentar, fica 3 meses, vai para outro, que é a experiência. Porque tem uma nova estrutura econômica acontecendo, né? Nos últimos 10, 20 anos. Então, sim, tem esse lado muito importante. Agora,
a gente tem uma herança que vem dos pais, são heranças intergeracionais do uso do dinheiro, que a gente vai herdando e vai usando. Vai herdando e vai usando. Para um pai que está nos 30, 40 e poucos e tem filho novo, e eu recebo perguntas o dia inteiro, porque né, meu Instagram, inclusive, sugere isso, né? Papai financeiro, apesar de eu não focar só para isso, eu falo para famílias, né? E podem ser famílias que são feitas de uma pessoa e um pet. Sim. Não é, né, a tradicional família, né? Todas as formas de família todas possíveis, né? Porque a gente está falando de dinheiro que a gente usa e o uso vai ser benefício de todos, né? Que estão próximos a nós. Então, a melhor educação financeira que a gente leva para nossa família é a que a gente começa fazendo dentro da gente e que vai se refletir para a nossa relação, que vai refletir entre o casal ali e que vai ser absorvida pelos filhos. Não tem outra forma. Se você discute sobre dinheiro em casa, seus filhos estão escutando isso, mesmo que você feche a porta do seu quarto. Eles vão entender que vocês são desorganizados, eles vão entender que vocês não comparam preços, que vocês compram por impulso, que vocês se endividam nos cartões. Eles vão entender isso. E que vocês discutem muito e brigam muito por conta do dinheiro. Então, o dinheiro acaba sendo uma crença, tipo, o dinheiro é ruim. Porque meus pais vivem brigando por causa do dinheiro. Vai ser uma fonte de briga, vai ser uma fonte de problema. E a tendência dessa criança olhar para o dinheiro de uma maneira negativa é alta. Não quer dizer que ela vai necessariamente ter problemas financeiros, mas ela aumenta bastante a chance de encarar o dinheiro como uma coisa ruim. Então, a melhor forma de lidar bem com o dinheiro é sendo leve com ele, pegando leve com ele, respeitando, mas pegando leve. Porque se virar um peso, e eu sei que a gente trabalha muito, que as contas são caras, que a vida é cara, mas dá para a gente manejar ele de uma maneira mais leve. Mas você fez até um post disso outro dia, que eu li, já tem um tempinho, mas você perguntou, se o dinheiro fosse uma pessoa, como estaria o seu relacionamento? Né? Se você teria um relacionamento abusivo, você teria um relacionamento saudável? Perfeito. Né? Porque muita gente fica lidando de uma maneira conturbada, uma relação complexa. Tem até sadomasoquismo, né? Aquela pessoa que recebe, gasta, vai no prazer, depois só dor, né? Gasta tudo antes do tempo e passa o resto do mês ali sofrendo. Não precisa ser assim. E tentando compensar também, não? Emoções financeiras, tentando compensar, eu acho que outras lacunas, né, que estão faltando na vida. Eu mesmo já teve uma época da minha vida, eu trabalhava tanto, e eu trabalhava numa coisa assim que eu não gostava, era uma coisa que me cansava muito. E aí entra aquela coisa do dinheiro ingrato, que o dinheiro começou a se tornar ingrato para mim, porque eu ganhava muito, mas não tinha mais tempo de gastar. Não tinha mais tempo nem de viajar, não podia fazer mais nada. E aí eu comecei a entrar num processo assim, de falar assim, quer saber? Eu vou comprar uma coisa que eu mereço. Cara, porque eu preciso sentir que esse dinheiro me faz feliz um pouco, me proporciona algum pouco. Mas não funcionava muito, porque na hora ele me vinha uma sensação e depois já tinha acabado, era efêmero, né? Porque você estava vivendo uma agenda que não era, que você não tinha controle. Tentando compensar, né? O grande valor do dinheiro é a possibilidade de controle que ele nos dá sobre o nosso tempo. Se você tem dinheiro, mas você não tem controle nenhum da sua agenda, você não tem nenhuma liberdade. Você é escravo do seu tempo. Exatamente. E aí o dinheiro ele não tem o papel que ele tem que ter. Você só tem dinheiro, mas você não é rico. Exatamente. Né? E esse ser escravo do dinheiro gera essa ansiedade absurda financeira. Gera ansiedade absurda. 77% das pessoas no Brasil têm sintomas de ansiedade financeira. Desde a pessoa que está na escassez completa, infelizmente a maioria, mas também muita gente que tem uma renda muito alta, mas que também eleva o custo de vida, eleva o padrão de vida e fica dependente daquilo, porque a escola do filho é muito cara, porque o IPVA dos carros é muito caro, são muito caros, e aí a pessoa fica numa dinâmica também de amor e ódio. Nós temos muita dificuldade de ver valor, de encontrar valor em coisas que não nos dão prazer no curto prazo. Tudo que não nos dá benefício imediato, não nos é percebido como valor. E é uma cultura mais do brasileiro, isso? Isso é biológico. Isso é prazer imediato? O brasileiro ele é mais imediatista, ele tem uma visão de curto prazo mais
ainda do que uma sociedade, vamos supor, do norte da Europa. E aí tem estudos bem interessantes que correlacionam isso com o clima, que faz todo sentido, né? Você está numa sociedade lá no norte da Europa que passa 6 meses do ano congelada. Então ela teve que se preparar para o inverno antes que, né, quando tudo era mato, como diz, né? Então são sociedades muito antigas que têm culturas de planejamento, porque senão literalmente morria porque não tinha comida no inverno. Aqui no Brasil, a nossa cultura ela vem muito do português ali, né, da Península Ibérica, mas muito aqui da cultura local nativa, que sempre foi tropical, que sempre teve alimento. Então tem uma correlação, sim. Mas a coisa do benefício imediato, ela é biológica, porque a gente teve que sobreviver hoje. Nunca existiu o amanhã, sempre existiu o hoje, né? Na nossa partida de futebol humana, a gente inventou a luz nos 45 do segundo tempo, literalmente. A gente não tinha como estocar alimento. Até quanto tempo atrás? 200 anos. A gente não estocava alimento. Assim, com sal, com algumas técnicas, mas não tinha luz elétrica, não tinha geladeira. Prazer também, né? O circuito do prazer. Circuito do prazer e da sobrevivência, na verdade. Porque quando você come um hambúrguer, ele não te dá prazer só... por que o hambúrguer te dá mais prazer do que a salada? Porque ele tem alto índice de gordura. E gordura é energia. Energia é o quê? Sobrevivência. Se eu não tiver alimento amanhã, eu comi um gorduroso hoje. Então, comer alimentos gordurosos é biologicamente evolução. É vida. É você preservar potencial de vida para um dia que você não vai conseguir comer nada. Então, isso está no nosso DNA. A gente não pode esquecer disso. Então, não é, quando eu pergunto a pessoa, é simples você... Não é simples poupar dinheiro. Não é simples deixar de comer alimento gorduroso. Não é simples fazer atividade física todo dia. Senão estava todo mundo fazendo. São escolhas. Exato. É difícil pra caramba fazer. Você tem que começar sabendo que é difícil. Para você entrar e fazer. É difícil, eu vou fazer. É diferente de, é fácil. Na primeira semana, a pessoa vai com vontade. Depois que ela vê o bicho pegar, ela vê que o buraco é mais embaixo. Você falou do mercado de trabalho. Quando você tem 20 e poucos anos, você morde a mesa para você trabalhar. Passa 10 anos, você viu que o buraco é mais embaixo. Que no mercado corporativo tem gente que passa tapete, tem gente que é falsa, tem gente que cresce que não é boa igual você. E você vai falar assim, eu vou ficar aqui me matando para... Então, ou eu vou empreender, ou eu vou deixar de ir com esse sangue no olho. Muita gente vai para esse lado, né? Tem um burnout, tem um problema de saúde, tem um problema físico, às vezes tem um problema grave... A gente vê aí uma galera com certeza. Que está aí, que aí passou da curva de maturidade. Já viu que não é bem por aí. Com dinheiro também é assim. Vou ficar milionário. Beleza. Tem um preço para se pagar. Tem. Eu não falo disso. Eu não gosto de falar dessa coisa de... pessoal também, né? Realização pessoal. Eu não gosto de falar essa coisa de ganhe milhões, não sei o quê. Não, mas isso gera muita ansiedade, gente. Eu tenho pacientes adolescentes que têm uma pressão mas do tipo, até 30 anos eu tenho que ser com a milionário. internet aí, a memética vem porque eles estão assistindo esses caras que falam disso. Sim. Que falam isso. Que e tem assim, eu não quero esses de 30 anos trabalhando, que falam eu já isso. quero começar sendo dono, já quero ser proprietário, vou investir, não sei, que é algo mágico. Eles não querem aceitar o processo, que é algo mágico. Não quer comer né? capim, né? Assim. Mas isso também está sendo muito, muito cultuado agora com a internet, né? É a memética, que é um braço da genética, né? Que estuda mesmo o nosso comportamento, o nosso DNA social ali, né? E como a internet influencia nisso. Né? A minha filha, por exemplo, a nossa, de 12 anos, ela virou pra gente e falou, mas você vai fazer o quê e tal, não sei o quê. Ela falou assim, você é TikToker. Aí a gente ficou tipo, não, vamos falar a verdade. Eu falei, tô falando a verdade. Eu quero ser gamer, eu quero ser TikToker. Bem. Sabe? E eu vou viajar o mundo. Ela tem 12 anos. Pra isso, eu quero fazer aquilo. Mas o legal é que ela tem pista para errar. Eu acho que, assim, a coisa da educação, eu tô aprendendo muito também, né? Lendo ainda, né? Tô aprendendo um pouquinho, porque minha filha é pequenininha ainda. Mas eu tenho lido bastante sobre educação, sobre disciplina positiva, sobre paternidade, maternidade, parentalidade, né? Sim. E eu tô vendo, assim, que... Por eu também estar na educação financeira há muito tempo e participar dos projetos todos em escolas, eu entendo muito dessa parte educacional financeira da criança até a fase adulta. Então, isso também me ajuda para entender esses períodos. Na educação financeira, e eu acho que se reflete também nas outras coisas, a criança ela vai ter a vontade dela e ela vai errar, e ela tem que errar quando ela é nova. A mesada, para ela fazer lá a comprinha dela, é para ela justamente errar e ficar o mês inteiro sem dinheiro, para ela não fazer isso quando ela tiver 30 anos de idade. É para ela passar perrengue, né? Claro, um perrengue. Registração importante. Perrengue controlado, que o pai e a mãe tá ali, mas é para ela passar perrengue.
Você não pode, dou a mesada do meu filho e gasta no meio do mês, eu já dou mais. Não, aí tá errado, cara. Você não tá dando mesada pra ele. Você tá dando dinheiro pra ele. E aí ele tá vendo que o dinheiro vem a hora que ele quiser. Aí você tá deseducando seu filho com o dinheiro. Você tem que dar a mesada justamente pra ele gastar e ela tem que ser suficiente pra ele não conseguir até o final do mês. Ele tem que fazer um esforço. Porque se ele pega a mesada e compra tudo que ele quer e ainda sobra dinheiro, você tá criando um herdeiro, né? Sim. Que vai depender de você o resto da vida. Então, E que vai ter problema lá na frente, com vai certeza. ter problema. Tolerância, Vida- frustração. Com certeza. Pode vai ser conseguir o Elon Musk. pescar Eu o sou peixe. um Pode ser o exemplo filho do Elon disso, Musk, que vai ter vocês problema. sabem. Eu sou um exemplo disso, assim. Nunca escutei meu pai. Meu pai era dono de agência de turismo, enfim, uma criatura fantástica, mas nunca escutei ele. Ele nunca me falou isso. Cuida do seu dinheiro. Olha, eu tô te dando isso aqui, você escolhe o que fazer. Tenha noção do dinheiro. Ele nunca me falou isso. É. Ele sempre sabe, tipo, não é aquele paizão assim, tá bom, você quer o quê? Sempre cobrindo os E buracos. quando eu saí da bolha, quando eu saí de casa, a minha sorte é que eu saí de casa muito cedo, com 17 anos já tinha saído. E aí que eu comecei a ter um pouquinho de noção, mas assim, apanhei muito, até hoje ainda apanho, para falar a verdade, com questão financeira. Mas eu vi muito disso, de quando eu saí de casa, eu falei assim, mas pai, peraí, você não me disse que, né, que eu ia ter que pagar um aluguel e pagar as minhas coisas e que não ia sobrar para fazer tudo o que eu queria. Como assim, pai, não tá sobrando dinheiro? Então, assim, foi um choque para mim. E a gente é adulto, né? A gente é adulto na nossa vida profissional e tem que ser adulto com a nossa vida financeira. E ser adulto é fazer escolhas. A gente está falando do paradoxo da escolha, né? Do Barry Schwartz. O que ele está estudando que é fabuloso, eu cito aqui no livro também, e estou cada vez mais me aprofundando nisso. O fato da gente ter mais escolhas, e a gente tem muito mais escolhas hoje do que tinha há 10 anos, e infinitamente mais do que tinha há 30, 40 anos, o fato da gente ter mais escolhas hoje, né, não melhorou a nossa vida necessariamente. Porque, na verdade, o que a gente percebe nos estudos é que ter mais escolha nos dá a perspectiva, a sensação de que estamos escolhendo pior. Nós temos escolhas piores. Sabe por quê? Porque toda escolha gera uma renúncia também. Porque quando você tem 3 escolhas e escolhe uma, você foi em uma em 3. 2 poderiam ter sido boas. Quando você tem uma escolha em 40, você tem 39 opções que poderiam ter dado certo. Então, o seu cérebro não sabe escolher tanto. Ele acha que, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não poderia ter feito aquele lado ali? Então, a percepção que a psicologia hoje cognitiva estuda na hora de momento de decisão é exatamente essa. Temos mais opções e escolhemos pior. E a somatória disso nos deixa mais ansiosos, mas com a ideia de que a gente não está conseguindo viver a vida que a gente poderia estar vivendo. Isso, para mim, foi uma virada de chave, uma loucura. E eu vou citar um dos exemplos lá que ele traz no livro, só para fechar isso. Claro. Fizeram um experimento com geleias no mercado americano. Nos Estados Unidos, um experimento com geleias. Em todos os 2 experimentos, tinha o mesmo número de geleias para serem compradas, 24 geleias, tá? Você poderia comprar 24 geleias. No experimento, fizeram um teste, né? Então, a pessoa ia lá no mercado, tinha 6 geleias para ela poder experimentar e decidir comprar as 24, né? Estavam disponíveis lá para ela. No outro, tinha 16 geleias para você experimentar. 6, o outro 16. O que tinham 6 geleias... Não, o que tinham 16 geleias, vamos começar pelo maior. Parou muito mais gente para poder experimentar as geleias. Muita mais gente foi lá e experimentou. Quantos por cento das pessoas compraram geleias que foram lá e experimentaram? 3%. No experimento que tinham 6 geleias, muito menos gente parou para provar. Mas das que pararam, 30% compraram. Olha só. Mais opção, a pessoa se sente acuada, não compra nenhuma. Menos opção, mais compra. Estou falando aqui de consumo, então estou dando uma experiência para quem quer vender mais. E eu até falo muito sobre você comprar menos para a sua vida ficar mais leve, né? Eu falo mais de minimalismo do que de qualquer outra coisa. Mas para dizer que o paradoxo da escolha está nisso. Na gente ter muita opção. Então eu transfiro isso para a vida financeira na medida que eu levo para a pessoa a simplificação da vida financeira dela. Você tem que simplificar a tua vida financeira. Senão você vai ter muita coisa para decidir. Você vai ter muito fluxo de dinheiro saindo. E você tem que ter
pouco fluxo de dinheiro saindo. 5 cartões de crédito é suicídio. Um monte de financiamento é suicídio. Cartão de loja de não sei o que lá, suicídio. O varejo vai me matar, mas é suicídio. Porque tá saindo dinheiro. Você tem que controlar a sua saída. Né? Controlar a sua torneira. Sai um cartão de crédito e se você não puder... se você puder, não parcele. Vai à vista. E aí, Thiago, entra na pergunta, assim, eu falei para ele, não, tem uma pergunta, assim, porque a minha é crucial, tem que fazer. Porque lembra, desde lá que a gente se conheceu, eu sempre te falei isso. O nosso público aqui também, no Amigos de Luz, a gente já fez ali a métrica, a maioria é feminino, né? São as mulheres. O meu público da Alê também, e o meu principalmente, eu falo muito de relacionamento, né? Dos meus livros e tudo, e eu tenho muitas leitoras minhas que não se separam, elas continuam em relacionamentos abusivos, porque elas não têm condição financeira. Não tem independência financeira. Não tem nenhuma, não tem. E essa mulher, Thiago, quando ela ouve isso, ela fala assim, mas isso não é para mim. Investimento não é para mim. Eu sou uma dona de casa, eu sou uma empreendedora aqui informal, microempreendedora. Eu queria que você dissesse assim, se você desse assim, um conselho, uma chance para essa mulher começar. Se você pudesse dar um conselho para ela começar a investir. Para quem tem esse nosso perfil, assim, para quem não tem muito sobrando, quem não tem muito disponível, mas quem quer começar, o que você falaria hoje? Primeiro, a forma como você enxerga o seu dinheiro. Começa aí, tá? Não começa no técnico. Você falou uma palavra agora, sobrando. Já tenta tirar essa palavra, porque dinheiro não sobra. Sabe o que sobra? A xepa da feira. Isso sobra. Dinheiro não sobra. Não trata seu dinheiro. Não fala dinheirinho. Não fala sobrar. Ele não vai sobrar. Vocabulário emocional. Ele não é feito para isso. Ele é feito para você direcionar ele. Você tem um número finito. Não importa quanto você tem. Ele é finito. Olha para o teu dinheiro. Encara ele. Sabe? Você tem uma relação com o teu dinheiro. Leva ele a sério. Não precisa de amar. Não tem que amar. Mas também não pode odiar, não pode negligenciar. Dinheiro não leva desaforo. Não leva desaforo. Ele vai te respeitar se você respeitar ele. Então olha para o teu dinheiro, é o que você tem, não é? É o que você tem. Você tem que administrar a sua vida pela primeira vez, porque você viveu a vida inteira delegando, né? Você está delegando. Quando você não cuida da sua vida financeira, você está delegando para alguém. Está confiando ela em alguém. Se funcionou até aqui, ok, mas se daqui para frente você não vai fazer isso mais, você não pode fazer isso mais, independentemente do que aconteceu, a partir daqui é contigo. Então, uma relação, o filho é teu, olha para ele e começa a encarar ele direito. Ele é finito, certo? Ele é finito. Você tem conta para pagar, não tem? Uma conta que você tem que pagar para você é a sua conta de você mesmo lá no futuro. Essa conta tem que estar no seu... Isso é fortíssimo. Tem que estar ali no seu boleto. Tem um monte de boleto, né? Luz, água, paga, não sei o quê. Do futuro, mas e o boleto da Bruna, né? Da nossa amiga no futuro? Né? Esse boleto que ele tem que ser pelo menos 10% do que você tem de renda. E dá para você fazer. Dá para você fazer até mais. Esse boleto é um boleto mesmo. Então você pega ele, faz o TED, faz o Pix para você mesmo, entendeu? Pega essa grana, você tem lá, define o valor, R$1.000 por mês. Sabe? Encara como uma conta, põe na tua rotina, entrou a tua renda, o teu dinheiro, pega esses 1.000, faz o seu TED e não tem ciência de foguete nenhum na hora de investir. Né? A gente está falando aqui de pegar o dinheiro e colocar num Tesouro Selic, que é um investimento de renda fixa, é tão simples quanto a poupança. Você consegue pedir pizza no iFood? Consegue. Claro. Hoje em dia é a mesma coisa para você investir, não tem Qualquer desculpa. pessoa consegue investir. Você vai transferir o dinheiro para tua corretora, para o seu aplicativo, né? É tudo online, não tem que falar com o gerente, com nada. Vai aparecer lá o seu valor, você vai abrir lá investimentos. Aí você vai lá, Tesouro Direto, CDB, você vai ter a rentabilidade dele lá, 100%. Vai ter todas as informações dele lá. Se você quiser olhar no meu livro também, eu falo sobre os principais investimentos, eu falo
Claro, gente. Essa parte mais fácil. Eu já tô mega indicando. Todo mundo. Cheio de exercício Olha esse livro. aí, mas isso foi uma coisa que a gente conversou quando a gente se conheceu. E eu falei pro Thiago, eu falei isso, e eu gostei muito do nome do Papai Financeiro e tudo mais. E quando eu vi que o Thiago tem um infoproduto, não tem, você me corrija se eu estiver errada, que você fala para casais, né, para famílias. Sim. E que você tem lá no site e tudo, e que eu achei isso interessantíssimo. Eu falei com o Thiago, falei, mas o meu público é de relacionamento e tudo, mas casa muito, porque Cara, as mulheres quer não a se melhor separam coisa por que causa disso. isso já é um outro nível. Quando a pessoa não se separa porque ela está dependente, ela tem que buscar agora se empoderar desse conhecimento para poder tomar atitude. E muitas vezes são mulheres codependência já, emocional. são mulheres já na dependência faixa dos emocional. 40 anos, são mulheres que já têm Não tem idade. E que você vê, e quando você conversa, você fala isso, a mulher fala para você, não, mas para mim não dá mais. Então, eu não mas tenho, é porque ela já está toda envolvida nas crenças. Sabe? E assim, relacionamento abusivo tem diversas Sim, partes, tem né? diversos O relacionamento níveis, financeiro é um dos relacionamentos abusivos que acontece justamente para a pessoa que está sendo abusiva. Lembrando que relacionamento abusivo não tem gênero, né? E a pessoa que faz isso, também. ela acaba fazendo justamente para manter a pessoa ali com ela. Com então, certeza. assim, é super importante, não importa você é mulher, ou homem, ou você que está num relacionamento abusivo, que você tenha a sua profissão, que você tenha o seu dinheiro, que você busque ao máximo a sua independência financeira. Sobre isso que você falou do investimento, acho bacana, porque assim, as pessoas têm uma ideia de que você precisa ser um CEO de uma empresa, ou você ganhar muito dinheiro para você poder investir. Voltando aqui à história do aplicativo. Quanto custa uma pizza aqui em São Paulo, Bruna? Dependendo, chuta aí. 50, 60 reais. 60 reais, né? Legal. Tem até de mais, tem até menos, né? Que São Paulo tem de tudo. 60 reais uma pizza. Vamos pegar esse número que é bom. Com 60 reais, você consegue fazer o TED para sua corretora, para o seu banco, né? Não vou aqui julgar, mas você tem que olhar o investimento. E você consegue comprar um pedacinho lá de Tesouro Selic, que é um investimento que vai te render aproximadamente 13% ao ano, já livre de impostos. 13% ao ano. Se você colocar 100 reais, se você colocar 100 reais, ele vai te pagar 13 reais a mais. Se você colocar 1.000, 130. Se você colocar 10 mil, 1.300. Você já está ganhando um dinheiro. Se você fizer isso todo mês, durante algum tempo, você já está formando o seu colchão. Está formando o que eu chamo de reserva da paz, né? Reserva de emergência também eu coloco aqui no livro. Mas é muito sério isso, porque muitas pessoas entram num problema financeiro, pegam empréstimo, ficam inadimplentes, pagam juros, viram uma bola de neve, a pessoa não dorme, não produz, tá? O PwC estuda isso, a pessoa cai a produtividade drasticamente quando ela está endividada. Sim. Porque ela foi lá e não se preparou para o imprevisto, teve que recorrer perde a perspectiva, ao externo. Perspectiva de futuro, né? Espiritualidade e abundância, paradoxo ou crença? E eu queria também que você falasse um pouquinho desse seu arquétipo, dessa chave. Arquétipo maravilhoso. Que é da cor aqui do nosso estúdio, olha, minha paleta gente. também, né? O laranja, né? Que é essa cor forte e que emana criatividade. E acho que o dinheiro é uma energia da criatividade, né? O dinheiro é uma energia. Fato, ele não existe assim de forma concreta. A gente tem formas de estocar dinheiro, né? Sei lá, ouro é uma maneira de você estocar dinheiro, mas o dinheiro ele é uma grande invenção. Ele não existe. Você vai falar quanto dinheiro, qual é o PIB de um país, esse dinheiro não está lá no banco, trilhão. Exatamente. Não existe isso. O dinheiro ele é uma moeda e você calcula ele, é uma estimativa, né? Então, realmente é uma maneira de criar dinheiro. Você fala de espiritualidade. Aí eu olho muito para o lado do propósito. Sim. Porque quando a gente fica trabalhando por dinheiro, a gente não vai conseguir. A gente vai conseguir o mínimo. O trabalho, ele é uma busca de impacto, de propósito. Você pode estar sendo manicure, está fazendo a unha da sua cliente. Você não está vendendo o teu tempo de fazer a unha por dinheiro. Você está melhorando a autoestima dela. Olha a unha da Bruna, que unha bem feita. Com certeza a sua manicure se desempenhou muito bem lá. Então, você ressignificar o trabalho é o primeiro passo, porque você vai falar assim, cara, meu trabalho é muito importante, eu estou mudando vidas, e aí começa a vir aquela coisa. Quanto mais impacto você tem, mais dinheiro mais qualidade você entrega. Não é número de pessoas, é também qualidade, né? Você aumenta o valor da sua hora, você aumenta o valor do seu trabalho, da sua potência. Então, essa é a primeira coisa. Quanto impacto positivo você também causa na vida quanto valor a gente gera. Gerar valor. Dinheiro a gente cria. Então, a gente faz dinheiro mesmo. Então, o primeiro movimento do dinheiro é fazer dinheiro.
O segundo é se comportar com o dinheiro, que é aprender a pegar uma parte desse dinheiro e pagar o seu futuro. E o terceiro é aprender a investir, é o conhecimento, que é simples. Para o feijão com arroz, é simples. Comprem o livro É Emoções mais difícil Financeiras. fazer um bom feijão com arroz do que investir aliás, o mínimo. gente, Tem dicas. O livro, ele entrou, né, Thiago? Ele entrou na lista da Veja, Entrou né? na- Da Publish News em primeiro. Primeiro na Publish Né? News geral Mais vendido. e na Veja mais vendido. Com o pessoal da Editora Segunda edição. Gente, que eu sou super fã da Editora Gente. eles são Roseli, demais, beijão Roseli. pra você. E estamos indo para a segunda edição. Vai chegar agora. A segunda edição Gente, isso é maravilhoso. vendeu em menos de um mês tudo aí. Tá Maravilha. ótimo. E aí o amuleto até, que eu trouxe aqui um para cada uma de vocês duas. Eu trouxe o livro obrigada. também, né? Gente, eu tô O tão livro- feliz de vocês Que terem noção. delícia. O livro também eu vou assinar para vocês. Uma para cada. Delícia. E é um amuleto, assim, que né, eu acredito muito no poder dos símbolos, né? E vocês já falaram sobre o arquétipo, né? Tá na base do que eu trago no livro. A nossa vida financeira, ela começa de fato no coração. É claro que é uma analogia isso, né? Mas ela começa de fato na hora que a gente ressignifica esse papel do dinheiro na nossa vida. Ele não é algo racional, mental e que precisa entender muito sobre matemática para saber lidar com o dinheiro. É algo que está realmente dentro do nosso sistema. E aí o amuleto ele é um convite a isso, né? Você pode colocar aqui como eu faço, pode colocar Sim, como marcador vamos de colocar. livro. Vamos colocar, mas será que passa aqui? Será que passa? Passa. Passou, olha que legal. Ah, já mesmo. Pode colocar como marcador de livro também se quiser. Pode colocar pendurado na porta para atrair dinheiro. Aqui, gente, tem. Tem que energizar. Esse já foi Leão, energizado. ó. Olha que legal. Emoções financeiras. Muito bom. Poxa, obrigado pela... Tiago, olha só, a gente está chegando no espaço. finalzinho desse nosso bate-papo aqui, maravilhoso, Ah, mas ainda gente. tem tanta coisa para falar que eu vou Tem, ter que trazer o nossa, Thiago tem de novo. Tenho muitas perguntas ainda que ficaram aqui para serem feitas. Só aproveitando aqui, então, já, Claro. para quem está... E a gente estava falando isso sobre as perguntas e sobre sobre como a gente começa a mudar isso. Isso. Esse livro ele é um guia mesmo, né? Então eu falo um guia para transformar a sua relação com dinheiro e liberdade. Então ele Tem tem vários exercícios, né, várias Thiago? atividadezinhas e aqui e bem coisas que qualquer pessoa faz. Perguntas E aí tem aqui em potencial. perguntas né? para você se conhecer, para você se enxergar. Porque quando a gente se enxerga, nem Thiago, sempre é a uma gente boa pode visão. Pode fazer em casal? Deve. Amor? Isso aqui é uma ferramenta, olha, valiosíssima, porque aqui tem o teste dos avatares financeiros, você vai respondendo as perguntinhas. E aí é bem legal, depois Aí você calcula, descobre o seu avatar. Você descobre o seu avatar e vê como é que o seu avatar tá. Se você é águia, se você é gato, se você é cachorro, ovelha, urso, coruja. E aí continua, porque é uma sequência, né? Você vai se conhecendo aqui. É um Aqui, ó, livro gente. com atividade, Ó. gente. E para casal é maravilhoso. É realmente para promover Que uma s- transformação, né? Sim. De mindset, primeiro. Sim, Né? sim, E sim. em segundo, de comportamental. É realmente, e é uma coisa assim muito legal, porque vocês verem, é só pra gente assim finalizar, né? Que eu até falar, é uma coisa muito, muito cultural também. Eu vi que você fala bastante disso assim no livro aqui, dei uma olhada assim por cima. Mas, por exemplo, na Índia, você vê a divisão de castas deles, né? A gente sim. tem os Brahmas, que são os Tocados, mais próximos, né? Deus, né? De Deus Brahma. E a gente tem os Dalits lá, Os intocáveis, né? que não são nem considerados gente, assim. Então, por exemplo, na Índia, quanto mais dinheiro você tem, mais amado pelas divindades Que você loucura, é. né? Aqui, as nossas religiões, e como a gente é criado em casa, nos diz exatamente o contrário. Quando a criança é pequena, você fala para ela, não pede dinheiro. Não, você vai lá para sua avó, para não sei o que, não pede dinheiro. O dinheiro é como se fosse uma coisa suja, né? É um ruim, tabu, né? é um tabu. E lá não, lá desde pequeno eles manuseiam, eles, né? Os festas de aniversário, aquilo tudo, o dote, aquilo tudo vem no ouro, a criança tá cheia de ouro, ela sabe que aquilo ali, o valor daquilo ali. E aqui não, aqui a gente fala, né? Nas suas orações e tudo, pede pro Papai do Céu. Mas não, menino, não pede dinheiro não, Papai do Céu. O que é isso? Pede. Não pode pedir Abundância dinheiro. entra na É a minha abundância que vida você falou de da maneiras espiritualidade. Exato. surpreendentes e milagrosas. Exato, e a gente tem que vir ter com fé, isso você tem que também. acreditar no dinheiro, né? Tem que Amiga, olha acreditar. lá, abundância. Acredita no dinheiro. Repete. Abundância. A abundância entra na minha vida Entra na de minha maneiras surpreendentes e milagrosas. Eu sou abundante em todas as áreas da minha vida. Exatamente. Isso Tem não que tem acreditar problema, né, nisso. Tiago? A É gente isso. querer a abundância para nossa Abundância. vida. Certeza. A gente trabalhar para isso, Sempre. né? Esse pensamento de abundância é muito bacana, porque a gente começa a importante, entender gente. Você
começa a acreditar não nisso se cada vez trata mais. de coisas pequenas, ou até de você. É tudo muito grande, é muito maior, é infinitamente maior do que a gente está pensando aqui. Nossa cabecinha é muito pequena ainda para racionalizar tudo isso. Então, essa visão de que o universo é infinito de possibilidades. Exatamente. A gente cria a nossa possibilidade. Infinitas possibilidades. É isso. Tiago, 4 perguntinhas aqui para a gente Opa, encerrar. vamos lá. Esse é aquele bate E rápido. no assim. final, a gente tem o hábito de terminar usando justamente o Atualiza Universo, né? Atualiza Que vai Universo. A gente diz que a gente não tem. Atualiza tá aqui. A gente diz que a gente não tem um Universo. grito de guerra, tá? A gente tem um grito de glória. Ótimo. Aqui. Ótimo. Tiago, vamos lá. Sua maior realização. Minha filha, Angelina. Ah, Não que tem dúvida. maravilha. Uma frase sua preferida. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Jean Cocteau. Perfeito. Maravilha. Um medo. De não conseguir fazer tudo que eu quero. É muita coisa, né? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas que bom, né? Porque os sonhos também norteiam a gente, né? Alimentam a nossa alma, né? Nutrem nosso Nos espírito. mantém vivos. Sim, sim. A gente, o medo é um sentimento que ele está sempre presente. A gente tem que Sim. aprender a lidar com ele, né? Uma das emoções Ele, primárias também. Né? O e ele vai ser importante até um certo nível e prejudicial até outro certo nível. Então, é um desafio para todos. Temos que aprender a lidar com medo. E a última é um desejo ainda não realizado. Desejo ainda não realizado. Putz, Hoje só um. O primeiro, assim, que vem na sua mente. Olha, eu acho que ver a minha mensagem chegando em mais pessoas tem sido um desejo que nem era desejo, sabe? E virou uma coisa assim, caramba, isso é muito maior do que eu pensava. Uma missão, né? Uma missão. Virou uma missão. Então, acho que desejo que eu tenho mesmo é uma coisa muito de ampliar o que eu vejo que é bom agora. É um desejo assim, que eu tenho, de ver tudo que tem sido construído aqui na minha família, nas pessoas que estão próximas, nas pessoas que eu conheço, das conexões que eu faço e ver, cara, esse é o caminho, sabe? E o caminho é a gente ampliar isso e dar... E acho que o meu desejo ele não vai ser realizado, porque ele é infinito, que é de sempre construir minha melhor versão cada dia. Então, continuar construindo. Melhoria contínua. Melhoria contínua e, principalmente, fazendo disso, de fato, algo que vá contribuir mesmo para o todo. Acho que a gente vive no todo, né? A gente não é... Nós somos Nós somos o ilhas. todo, Então, fazendo isso e, claro, evoluindo com humildade, com sabedoria e claro, com generosidade e fé e força. Aí os valores Amém. dele presentes, forças e valores dele. Exatamente. Perfeito. Tiago, muito obrigada. Foi incrível. Olha, Espero que você que possa vir agradeço. mais vezes. Eu não né? tenho nem palavra para agradecer, porque o Thiago, assim, ele topou, assim, de primeira. Ele não fez nem objeção, não. Eu falei, Delícia. tia, a gente tá com um projeto novo, você vem? Falou, Vamos. claro, vamos, tamo junto. E eu fiquei, assim, muito feliz. E o livro já é um sucesso. E eu tenho certeza que ele vai atingir cada vez mais pessoas, porque ele tem a missão dele. E ele vai cumprir essa missão mundo afora aí. Amém. Amém. Então, Isso aí. muito obrigada. Obrigado a você, Vamos pro gente. nosso grito de guerra. Grito de Nosso guerra. grito de Vamos, hein? glória. Glória, bora. Vamos, Vamos lá. Opa! Vamos lá? Um, dois, dois, três três e... e... Atualiza o universo! Obrigada, Tiago. Obrigada. Quero agradecer também os nossos parceiros, tá? Em primeiro também, ó, a Editora Gente, né? Opa. Que permitiu aqui, que você deu o Thiago pra gente. Nossos parceiros, a Noasis Beauty, que é o melhor colágeno do Brasil. A Lu Souto, que assina a nossa beleza aqui. A Fábio Garagem, né? Ao próprio Amigos de Luz, que estão, né? Que recepciona a gente, assim, com tanto carinho. A gente tem o Grupo Editorial Pensamento também, minha editora querida do meu coração, que tá sempre no apoio aqui. E o Estúdios Voz, que é o melhor estúdio de São Paulo, gente, para gravação de podcast e conteúdo digital. Muito obrigada. Obrigada. Valeu. Ah.